A paz do Senhor Jesus. Eu vou aguardar aqui um pouquinho. A paz, Rafinha, tudo bem? Eu tenho uma palavra da parte do Senhor para mim e para a tua vida. Eu vou aguardar aqui um pouquinho. Eu não tenho o hábito de fazer live no Instagram, mas eu estava aqui e o Espírito Santo me disse: vai lá, filha. E nós temos que somente obedecer. Amém? Aquele livramento, eu sei, foi tua mão. Aquela porta fechada, eu sei, foi o teu não. Aquela noite que passei chorando, e de manhã eu acordei cantando. Tudo isso eu sei de mim, está cuidando. Se for necessário, atrasa o horário, muda o relógio. Aleluia, Jesus. Eu não sou uma cantora, mas sim uma adoradora do Senhor. O Senhor me dizia nesta tarde que aquele livramento, é claro, foi a mão dele. Aquela porta fechada que o Senhor dizia, foi o meu não. Eu fecho a porta e eu abro a porta. E a porta que ele fecha, ninguém abre. E a porta que ele abre, ninguém fecha. Eu estava ali estendendo a roupa e o Senhor me falando desse louvor. E eu dizia, Senhor, quantas vezes eu não lembro nem a letra do louvor, eu não sei louvar, eu quero aprender a cada dia, mas ele me disse assim: quem te disse que eu estou falando de louvor? Eu apenas estou ilustrando, eu apenas estou te mostrando um louvor, filha, para que você entenda aquilo que eu quero falar nesta tarde com alguém. O Senhor é tremendo e na sua infinita bondade e misericórdia, Ele tem nos ajudado, nos ensinado, perdoado os nossos pecados, que não são poucos. Parece até para mim e para você que alguém peca menos e alguém peca mais, que alguém tem um pecadinho e o outro tem um pecadão. Mas não é bem assim, não é dessa maneira. O Senhor, Ele nos mostra tantos exemplos, tantos textos, tantas passagens, tantas histórias, tantos exemplos na Bíblia, para que possamos entender o querer dEle, a vontade dEle, o que Ele deseja para nós, ainda hoje. Porque muitas das vezes nós olhamos um texto bíblico e imaginamos que, é passado. Isso aí foi naquela época. Isso era naquele tempo. Imagina, o Senhor já não faz mais, não acontece mais. Mas a palavra também nos diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Só um minutinho. Deixa eu pegar aqui a minha espada, né? Um guerreiro sem a sua espada, ele nada é. Perdão. E aí, o Senhor veio me falando e eu fui ali estendendo aquela roupa e pensando, meu Deus, o que o Senhor quer falar nesta tarde? Mas o Senhor é tremendo e Ele sabe todas as coisas. Eu às vezes quase sempre, o Senhor me fala de uma palavra e eu fico procurando e pensando, onde que tá, Senhor? Eu não sei onde tá, Senhor. Eu não consigo achar dentro da tua palavra. E o Senhor quer falar.
Mas aí o Senhor diz assim para mim: filha, vai lá e fala, porque quem se responsabiliza por aquilo que eu mando falar sou eu. Quem se responsabiliza é simplesmente eu. E aí, muitas das vezes, nós ficamos também dizendo assim: ah, Senhor, mas eu vou falar isso de novo. Ah, Deus, mas eu já falei isso um dia em algum lugar e o Senhor está me pedindo para falar de novo a mesma coisa. E aí nós não entendemos o porquê. Mas Ele entende e Ele sabe que é porque alguém precisa ouvir uma palavra. E o Senhor me falava de uma passagem bíblica ao qual o rei Saul, que para quem conhece sabe, ou para quem nunca leu vai conseguir entender, de que o rei Saul ele foi um rei levantado por Deus, mas por insistência dos homens. Muitas das vezes nós pedimos uma coisa ao Senhor e ficamos pedindo, e pedindo, e pedindo, e pedindo de novo, e insistindo. E aí pessoas se unem a nós para pedir também. E ficamos pedindo aquilo, pedindo. O Senhor olha dos altos céus e vê que não convém. Ele olha e vê que não é momento. Ele olha e vê, não, ainda não. Ou ele olha e diz, não é essa pessoa. Mas o povo insistia. Ah, queremos Saul. Ele será o rei, ele será o rei, ele será o rei. E Deus então decidiu, Saul será o rei. Mas ele não era o escolhido por Deus. E enfim, eu quis relatar esse detalhe para chegarmos naquilo que o Senhor quer falar nessa tarde. Houve um tempo ao qual houve uma grande seca em Israel. Uma seca terrível. Uma seca... Sabe quando você olha para a terra e ela tá muito seca? Ela tá rachada. Você olha, o gado já tá morrendo. Você olha, a plantação não tá nascendo. Você olha, as pessoas estão passando por extrema necessidade e dificuldade por falta de chuva. A falta d'água até mesmo no nosso organismo. Um ser humano consegue ficar um tempo sem comer, mas sem ingerir água, o ser humano não consegue. Ele fica doente, ele tem problemas, ele passa mal. E aí, nessa passagem, nós começamos vendo um cenário de extrema sequidão. Uma seca imensa, uma seca terrível. E agora, como Saul morreu, ainda não havia sido determinado quem seria o novo rei. O novo rei, o mais provável, seria o seu filho. Mas, naquela época, também era comum que talvez fosse, vamos dizer, eleito, né? O chefe da guarda do palácio, ou uma outra pessoa da descendência do rei. E então, o rei lá no passado, ele teve uma concubina, ou seja, uma amante, uma outra mulher. Essa mulher teve 2 filhos com ele. O nome dessa mulher era Rispa. E Rispa significa pedra quente ou carvão. Naquela época era muito importante o significado do nome. Ainda hoje algumas famílias têm a tradição de primeiro ver o significado para depois colocar o nome. Ou ver o rostinho da criança e, de acordo com algumas características do bebê, elas escolhem um nome. E essa mulher, por nome Rispa,
ela teve esse relacionamento com o rei. Só que depois da morte do rei, ela casou com o chefe da guarda, chamado Abner. Então havia Nossa, fugiu a palavra. Havia um problema entre o filho do rei e o marido de Rispa. Porque o filho do rei não queria que agora o marido de Rispa, Abner, se tornasse rei, porque haveria essa possibilidade. E nessa confusão toda, o marido de Rispa se une a Davi. Davi, ele sim era o escolhido de Deus. Ele sim deveria se tornar rei. Mas não vamos falar aqui só de quem deveria ser o rei ou deixar de ser o rei. Aconteceu que Davi se tornou rei. Mas aqui nós não queremos só contar a história de Davi. É algo profundo que o Senhor colocou no meu coração. Quando Davi foi eleito, quando Davi foi levantado, quando Davi se tornou o rei daquele lugar, ele foi observando aquela seca e se passaram 3 anos. 3 anos de seca, 3 anos difíceis, 3 anos de um lugar árido, 3 anos onde crianças que estavam nascendo nunca viram a chuva. Talvez eles até ficavam sabendo que água caía do céu, mas eles ainda não tinham visto. Eles não tiveram ainda a oportunidade. E aí 3 anos se passam e Davi decide consultar o Senhor. Ele decide ir lá e falar com o Senhor. Senhor, o que está acontecendo? Por que a nossa terra está sendo tão castigada? Por que existe essa seca toda? O que está acontecendo? Quantas vezes na minha e na tua vida está acontecendo um momento de sequidão, um momento árido, um momento ao qual não conseguimos entender por que tanta seca, por que tanta necessidade, por que tanto problema? E aí, o que nós fazemos? O que talvez Davi fez durante 3 anos. Talvez durante 3 anos ele falou com alguém do palácio. Talvez ele falou com um amigo. Talvez ele falou com tanta gente. E somos assim. Falamos com o A, com o B, com um amigo, falamos com alguém, talvez da igreja, do trabalho, da escola, de algum lugar. Mas esquecemos de consultar aquele que tudo sabe, tudo vê. Aquele que faz o impossível acontecer. Quando Davi decide falar com o Senhor diz assim para ele: Ah, Davi, foi a quebra de aliança de Saul que fez com que tudo isso acontecesse. Mas eu imagino Davi perguntando ao Senhor: mas que quebra era essa? A quebra de aliança que ele fez com o povo, os gibeonitas. O rei Saul prometeu que não faria nenhum mal e não causaria nenhum dano aos gibeonitas. Mas ele não cumpriu. E antes de morrer, ele não reconheceu que estava errado. Ele causou morte, dor, ele causou grandes problemas para os gibeonitas. E Davi pergunta ao Senhor: Senhor, o que posso fazer eu agora? A aliança já foi quebrada, o que eu posso fazer para que isso se resolva? E o Senhor diz: Davi, vá até os gibeonitas, vá até eles. Eles são os prejudicados. Vá lá. Vai lá e pergunta para eles o que eles gostariam que fosse feito.
E os gibeonitas dizem para Davi, quando ele vai até eles e pergunta, eles dizem: nós queremos que 7 homens da descendência do rei Saul sejam enforcados. Para e pensa comigo, vamos conjecturar, vamos pensar junto. 7 homens agora serão enforcados por conta da quebra de aliança de Saul. Quantas vezes eu e você prometemos algo ao Senhor e talvez não cumprimos? Quantas vezes fazemos uma aliança, um voto, fazemos um acordo com o Senhor e não cumprimos? Quantas vezes achamos que se não cumprimos, o problema é meu, eu que não cumpri. E daí? Eu não fiz, mas em qualquer momento eu faço. Ou então a gente até fala, eu falei isso pro Senhor, mas eu não fiz. Passou. Só que aí entendemos que a nossa quebra de aliança, aquilo que prometemos pro Senhor e não cumprimos, vai atingir só a nós. Isso é um problema meu. Eu que falei pro Senhor, eu combinei com ele e eu não estou cumprindo, vai acontecer algo só comigo. Perdão. Mas esta quebra de aliança de Saul não atingiu só ele. Saul agora está morto. Isso poderia ter ficado para trás. Mas agora essa quebra de aliança está chegando até a família de Saul. A promessa cumprida garante uma vitória, mas Saul não cumpriu. Ele simplesmente quebrou a aliança. E vamos entender agora que está nas mãos de Davi decidir a vida de um povo que foi tão prejudicado por Saul. Davi vai até lá, conversa, os gibeonitas então agora pediram que 7 homens da descendência de Saul sejam enforcados. Davi tem nas mãos uma difícil decisão. Davi tem nas mãos algo muito sério. Davi tem nas mãos algo terrível para resolver. Porque ele tem que escolher ou 7 ou um povo. Um povo está morrendo de sede. Um povo está morrendo de fome. Um povo está passando por uma seca terrível. E Davi não tem outra escolha. Ou ele decide mandar enforcar os 7, ou ele deixa todo aquele povo morrer. Difícil decisão. Muitas das vezes a nossa quebra de aliança causa um dano tão grande. Talvez nós, assim como Saul, nem veremos. Mas resta alguém da nossa casa e da nossa família que pode pagar um preço alto por uma quebra de uma promessa, de um acordo feito com o Senhor. Agora Davi começa então a pensar e entender. Bom, são 7. A filha de Saul ainda está viva e ela tem 5 filhos. Então serão os 5 filhos dela. Existem os 2 filhos de Rispa, lembra? A concubina de Saul, ela tem 2 filhos dele. Então, são 7. Esses 7, está decidido. Saul já resolveu, já está combinado com os gibeonitas que ele cumprirá o acordo e esses 7 homens serão enforcados. Eu quero que você entra comigo nesse texto, entra comigo nessa história, entra comigo nesse acontecimento. Imagine uma mãe, ela está na sua casa e de repente os soldados do rei estão às portas. Os soldados do rei estão chamando e dizendo: eu sei que seus filhos estão aí. Os soldados do rei estão dizendo agora: o rei mandou buscar os seus filhos. O rei mandou dizer que seus filhos serão enforcados.
Nos dias de hoje vemos tantas tragédias, e quando sabemos que uma mãe perdeu um único filho já é tão triste, é tão lamentável, é tão doloroso. Mas agora essa mãe perderá 5 filhos. E agora uma outra mãe também perderá 2 filhos. Alguém olha e diz assim: ah, isso deve ser porque uma delas era concubina de Saul. Não. O Senhor, depois de algum tempo, quando nós entendemos e nos arrependemos daquilo que fazemos, quando nos arrependemos do nosso pecado, ele está perdoado, ele já passou. Então agora, os soldados estão na casa da filha de Saul, batendo e falando: abra esta porta, o rei mandou buscar os teus filhos. O rei sabe que eles estão aí. O rei determinou que serão enforcados. Aquela mãe agora com 5 filhos vai perder todos eles. Na porta da casa de Rispa, lá estão os soldados do rei batendo. Eu sei que há 2 filhos teus aí dentro. O rei mandou buscar. Abra ou vamos invadir. Abra e vamos tirar os filhos para fora. Aquelas mães não têm o que fazer. Elas têm que entregar os seus filhos. Entre comigo. Imagine aqueles soldados levando aqueles 7 rapazes. Aquela mãe chorando, implorando pela vida dos seus filhos. Mas houve uma quebra de aliança lá atrás. E nessa quebra de aliança, a consequência chegou. Pense, Saul, quando foi levantado rei, Deus estava dizendo: não é ele, não é ele. E o povo dizia: queremos ele, será Saul. Mas olha aí, comece a entender, a decisão do povo levou ao trono um rei que não obedecia, um rei que quebrou a aliança. Um rei que agora morreu e deixou uma consequência gravíssima para um povo. Os 7 rapazes foram levados e agora eles foram enforcados. Lá estavam 2 mães chorando, 2 mães desesperadas, 2 mães clamando, 2 mães olhando. Imagine, olhando aqueles meninos sendo enforcados. Eu digo meninos porque para nós, mãe, não importa a idade. São meninos. Imagine agora as amigas da filha do rei dizendo: vamos para casa, vamos, nós vamos te ajudar, você tem que viver o seu luto, mas nós vamos para casa, nós vamos chorar com você, amiga, nós vamos te abraçar, nós vamos te dar força, nós vamos orar com você, nós vamos jejuar com você. Mas ela chega na sua casa, mesmo que as amigas foram junto, mesmo que tenha alguém orando, mesmo que tenha alguém ali, mas ela olha para dentro da sua casa e não tem mais os seus 5 filhos. Que dor, que aperto nesse coração, que tristeza profunda. Acabou, não tem mais, morreu, foi enforcado. E existe uma outra mãe. A mãe, por nome Rispa, ela está lá, e as amigas também, eu tenho certeza. As amigas, um povo, alguém, disse: Rispa, vamos, filha, vamos para casa. Eu sei que você precisa chorar, eu sei que você precisa pôr para fora. A dor é grande, a sua vontade é morrer também, porque eu imagino que uma mãe, perdendo um filho, ela já tem vontade de morrer. Imagine perdendo mais de um. E agora, as amigas falam: Rispa, vamos também para casa. Eu vou te levar, vamos, filha. Vamos para sua casa. Você precisa de um banho, você precisa descansar. Só que você se lembra que o nome Rispa significa pedra quente? Rispa diz: eu não vou. Rispa diz: daqui eu não saio. Eu não arredo meu pé deste lugar. Eu vou ficar aqui.
Rispa diz: não adianta, nada que vocês façam, eu saio deste lugar. Eu vou ficar aqui, cuidando dos meus filhos. Eu vou cuidar para que nenhum animal, nenhuma ave de rapina, de que nada atinja os meus filhos. Alguém olha e diz: é louca. Vai ficar fazendo o quê cuidando de filho morto? Vai ficar aí fazendo o quê? Já morreu, por mais que ela espante as aves, os animais, eles estão mortos. Mas aí, essa mãe, ela olha e fala: tá morto, mas é meu filho. Talvez alguém olhe para o teu filho, para a tua família e fala: é bêbado, mas é meu. É drogado, mas é meu. É prostituta, mas é minha. O Senhor deu para você cuidar. E quando o Senhor fala: eu entreguei para você cuidar, não importa a circunstância. E Rispa entendeu isso. Ah, eu fui concubina, eu errei lá atrás, eu fui amante, mas Deus me deu 2 filhos para que eu possa cuidar. Rispa poderia olhar aqueles filhos mortos e alguém dizendo: é louca, por que quer ficar aqui? Mas ela dizia: é meu, o Senhor me deu e eu estou aqui, eu quero cuidar. Eu quero um enterro digno para os meus filhos. Rispa, então, pega um pano de silício. O paninho de silício, talvez quem é bem jovem nunca viu, mas quem é mais velho, o paninho de silício ele é feito de lã de carneiro, sabe? Aquela rústica, sujinha. Parece aquele saco. Quem é mais antigo e assistir esse vídeo, talvez vai saber. É um tecido de saco rústico, marrom, que tinha uns buraquinhos. E aí, Rispa só tem agora um paninho de silício, uns filhos mortos enforcados e o chão feito de rocha, onde ela coloca o seu paninho. Ela forra o paninho. Rispa agora tem ali aquela rocha onde ela forra o paninho. Aquele paninho, se ela ajoelhar, machuca um pouco o joelho. Se ela deita ali, porque ela vai ficar ali por muito tempo, e deitada, o paninho também machuca e deixa marquinhas no corpo. Rispa ficou ali naquele lugar por 6 meses. Imagina durante 6 meses. Alguém deve ter trazido algum alimento, porque ninguém fica sem comer 6 meses. Alguém trouxe algo para ela comer, mas agora não é mais comer o que ela gosta, é o que alguém trouxe. Alguém trouxe uma marmitinha, talvez geladinha, é o que ela comeu nesse tempo. Rispa agora, com certeza, emagreceu. Ela está abatida, ela está descabelada. Rispa, nesses 6 meses, ela menstruou, ela não teve ali as vestes certas, né? O que era necessário para que ela ficasse se trocando e se lavando, porque se ela saísse dali, fatalmente aquilo que ela tinha medo iria acontecer. As aves iam comer a pele e a carne dos seus filhos. Os animais do campo iriam vir pelo cheiro e comer. E aqueles filhos agora, durante meses, a carne já estava começando a cheirar mal. Agora, eu imagino já caindo, né? Porque aquela corda não ia segurar por muito tempo aquele corpo que já estava em estado de putrefação, em avançado estado de podridão.
Ele já estava se estragando, se decompondo. E agora Rispa continua ali. E ali só tem o paninho de silício e a rocha. Rispa continua ali. E eu volto a te dizer, emagrecendo, descabelada, sem um banho, menstruou, comeu só o que alguém trouxe. Ela está ali. E dentro do peito dela, queima, arde. É meu. Eu vou continuar cuidando, Senhor, porque é meu. Será que você tem pensado nisso? O Senhor diz assim nesta tarde para mim e para você. Será que aquele familiar que ele te entregou, aquele problemático, aquele que alguém olha e fala, deixa pra lá porque já morreu, deixa pra lá porque é cachaceiro mesmo, deixa pra lá porque é prostituta, deixa pra lá porque te bate, deixa pra lá porque não liga, deixa pra lá porque esse não tem jeito? Será que você tem batido no peito e falado, ele é assim, mas ele é meu? O Senhor me levantou como rocha na terra. O Senhor me levantou como profetisa e mulher de Deus. O Senhor me levantou para cuidar de uma família, para cuidar de um povo. Talvez lá atrás, alguém da minha família, assim como Saul, quebrou a aliança com o Senhor, quebrou a aliança com Deus, fez uma promessa para ele e não cumpriu, mas o Senhor me levantou na terra para cumprir a promessa, para fazer aquilo que ele me ordenou. E aí o Senhor olha do alto céu e vê Rispa cuidando dos seus filhos, ainda que estão mortos. Rispa queria apenas um enterro digno. Rispa queria apenas que os seus filhos fossem honrados, porque eles foram filhos do rei. O rei morreu e teve honra. E ela queria que seus filhos tivessem a mesma honra de ter pelo menos um enterro digno. Talvez nesta tarde você esteja imaginando, eu só quero que meu filho tenha uma vida digna. Eu só quero que o meu marido, minha mãe, minha filha, meu esposo, não importa quem, tenha uma vida digna. Mas para quem você tem pedido, com quem você tem falado, o que você tem feito a favor dessa vida? Rispa estava ali com seu paninho. Um paninho de silício que machucava a sua pele e a rocha. O Senhor hoje nos fala. A rocha é Jesus. A rocha que nós temos hoje para ajoelhar e clamar, implorar e pedir é Jesus. É você e Ele. Você clama, você pede, você chora e Ele está atento. Ele está com os ouvidos bem abertos. Ele está com os olhos te observando, atentos, olhando do alto céus e falando, olha lá minha filha, olha lá o meu filho me pedindo, me clamando, olha lá a fé dele, olha ele crendo. A palavra do Senhor diz que se a fé for o tamanho de um grão de mostarda, que é talvez um dos menores grãos que existe, o Senhor vai fazer. Ele move montanhas, ele transforma, ele salva, ele cura, ele liberta. E assim, Rispa estava ali, firme, forte, prosseguindo, batalhando, esperando, firme na rocha. Alguém pode olhar e falar, mas a rocha é doída, a rocha machuca o joelho, e a rocha é tão difícil. Assim é com Jesus, não é fácil. Não pense que é fácil, é estreito, é difícil, é complicado. Há deserto, há vale, há situações que você vai falar, eu não vou conseguir, Senhor. Mas Ele quer te ajudar. Nessa tarde Ele diz, eu te estendo a mão, eu te levanto e eu te trago para junto de mim. O Senhor, Ele ajudou de sobremaneira aquela mulher, dentro daquilo que ela havia pedido. Alguém pode falar, Lúcia, mas os filhos dela já tinham morrido. Quantas vezes alguém disse para você que o seu não tem jeito? Que alguém da tua casa não tem jeito? Alguém também deve ter falado para aquela mulher. E tudo consequência de uma quebra de aliança. Tudo consequência de um voto de tolo. Tudo consequência daquilo que alguém prometeu para Deus e não fez.
E aí, o rei Davi, ele não ficou sabendo que essa mulher ficou lá. Alguém foi lá falar para ele. Imagina alguém chegando e falando: Davi, Davi, aquela mulher lembra Rispa, a concubina do rei, que os filhos foram enforcados? Você lembra dela? Ela continua lá. Tá louca, pirou. Tá doidona, ela ficou lá. Quando o rei soube dessa notícia, ele deve ter pensado: ah, não pode ser. Ela não tá lá. Ele reuniu algumas pessoas e foi lá. E foi saber. E foi verificar. E aí o que acontece? Quando ele chega, lá está aquela mulher. E lá só tem ossos, porque aqueles meninos, a carne já se foi. Por mais que ela protegeu, a carne já não tem mais, não tem pele, não tem nada. E aí, o rei tem compaixão daquela vida e manda fazer um enterro decente. Os ossos daquele menino, daqueles meninos, agora serão enterrados no túmulo do pai, do rei Saul, que já havia morrido. O que o Senhor quer dizer para mim e para você nessa tarde? A luta tá difícil, a luta tá travada, a luta tá ferrenha. Ah, tá quase impossível. Tem dia que dá vontade de desistir. Tem dia que dá vontade de parar. Tem dia que dá vontade de morrer. Mas o Senhor diz: eis que eu estou contigo até a consumação dos séculos. Eu sou o mesmo ontem. Eu sou o mesmo hoje. Eu sou o mesmo eternamente. O Senhor diz assim: Gê, não desanima, filha. Ainda que você esteja triste, ainda, Gê, que você esteja passando pelo deserto, ainda que parece, Gê, que você olha para frente e não vê nada. Parece que você olha para o lado e não vê nada. Parece que você olha para trás, é pior ainda. O Senhor diz assim nesta tarde para você, querida. Olha para o alto, que é de lá que vem o socorro. A palavra do Senhor diz assim: de onde vem o socorro? Quando você pergunta, Gê, o Senhor me mostra você assim, triste, chorando e imaginando de onde vem o socorro, onde mais que eu posso buscar, o que mais que eu posso fazer. A palavra do Senhor diz em Salmos: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Muitas das vezes nós estamos no fundo do poço. Sabe, Gê, quando estamos no fundo do poço, o fundo do poço é escuro. Se você olhar para baixo, você não vê nada, tá uma escuridão. Ah, o fundo do poço. Se você ficar olhando muito, parece que você vai afundar mais. O fundo do poço, você olha para os lados, só tem uma parede, um barranco, alguma coisa que você fala: por aqui não tem saída. Eu vejo você no fundo do poço, filha. Eu vejo você falando de situações com alguém. Você conversando e dizendo assim: ah, eu já desanimei. Se eu estiver mentindo, você pode falar, filha. Se eu estiver mentindo, você escreve aí: Lúcia, você tá mentindo, eu não falei nada disso. Mas você conversando com alguém e dizendo: eu tô desanimada. Eu não sei mais o que fazer. E sabe, filha, você olha para o lado do fundo do poço, não tem possibilidade. Olha para baixo, não tem mesmo possibilidade. Mas quando você começar a olhar para o alto, quando você começar a olhar para aquele que vive e reina, você vai ver uma saída. A saída vem do alto. Você vai olhar para o alto e vai ver que lá em cima está meio claro. Ah, há uma saída, há um jeito de sair daqui. O Senhor, nessa tarde, ele estende a mão dele e diz: vem, filha, vem, eu te dou a mão,
Não tem escada, não tem jeito de sair daí, mas eu te dou a mão, vem escalando, vem apoiando as tuas pernas que eu venho te puxando pela mão. Eu te nomeei e eu te chamo. O Senhor diz assim, ó, nesta tarde eu te chamo pelo nome. Eu te sustento, eu te levanto, eu transformo vida. Nesta tarde, Gê, o Senhor diz assim, eu sou o Deus do impossível. A palavra do Senhor em Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. Lá não diz assim, para Deus algumas coisas são impossíveis. Lá não diz, tem coisa que para Deus é impossível. Lá diz, para Deus não existe nada impossível. Enquanto há vida, há esperança. Orecanta lamaias, odeanta lamanaia soula, sérgia de subderrexia. O Senhor diz assim nesta tarde, filha, para você crer que sou eu falando contigo, eis que eu vejo você sempre num lugar onde tem uma cortina, um pano, alguma coisa florida, estampada. Você sempre está ali, você não quer que alguém te veja chorar, você não quer que alguém saiba da sua situação, você não quer que as pessoas saibam aquilo que está acontecendo. Há alguém, filha, que tem inveja de ti, porque esse alguém acha que a sua vida está uma maravilha. Existe alguém que acha que você está sobre, assim, todo o poder, todo o dinheiro, toda a saúde, que você não tem problema, que a sua vida só tem solução. Mas eu e você estamos sujeitos a passar por problema. Esse deserto, G, não é para a morte. Esse deserto não é o fim. Às vezes o Senhor permite passarmos por um deserto para aprendermos a confiar nele. Aprendermos a adorar somente a ele. Porque assim como Davi contou para todo mundo, perguntou para todo mundo, por que não chovia naquele lugar? Muitas das vezes é assim que nós fazemos, não é, filha? A gente conta para a amiga, a gente fala para o amigo, para o marido, para o filho, a gente fala para o colega. Às vezes a gente está tão desesperada que fala até para o inimigo. Às vezes a gente nem sabe até que ele é inimigo, mas a gente vai lá e fala. Aí se ele já tinha inveja, vai ter mais. Ou então ele vai te desejar pior. Existe aquele que dá o tapinha nas costas e fala, eu tô contigo, tamo junto. Mas quando você vira as costas, ele fala, bem feito. É tão metida. O Senhor é tremendo e maravilhoso, Gê. O Senhor me mostra alguém dizendo, é tão metida. Não é ela? É a tal. Lá, tá passando problema. Tá passando solução. A pessoa acha que você tem um problema, você tem a solução. A pessoa tá assim, ó, falando nada com nada. Não tá o lé com cré. Não tá nem conversando coisa com coisa. Mas essa pessoa, Gê, ouça o que eu tô te falando. Pense e analisa que você vai saber de quem o Senhor está falando. Esta pessoa ao qual tem falado, tem tido inveja, tem parecido que está te ajudando, mas não está. Essa mesma pessoa verá a tua vitória. E é essa mesma pessoa que vai contar aquilo que o Senhor vai fazer na tua vida. Sabe por quê? Porque o plano do Senhor é mudar a tua história, é mudar a tua vida, é salvar a tua casa, a tua família. Mas através de tudo que ele vai fazer na tua vida, algum dia você vai contar esse testemunho, porque vai acontecer. Deus não é homem para que minta, ele não é filho do homem para que se arrependa. Então vai acontecer. O Senhor diz assim, eu vou fazer na tua vida, e quando esse alguém ver tudo que estará acontecendo, esse alguém também irá para a presença do Senhor e também será salvo e transformado. E aí sim, você terá uma amiga, uma parceira,
uma pessoa forte, determinada para orar contigo, para caminhar contigo, para estar do teu lado, para estar na rocha que é Jesus. Começa ainda hoje, filha. Começa hoje a pedir ao Senhor, mas somente a Ele. Somente a Ele. Nós não devemos pedir nem a imagens, nem a pessoas. O nosso primeiro pedido tem que ser com o Senhor. É você e Ele. É um particular teu e dele. O Senhor, Ele é mestre em transformar vidas. Ah, Ele é tremendo e Ele ouve o particular. Quando você fala com Ele, quando você chora, filha, Ele diz aos anjos, recolhe aquela lágrima e coloca na minha mão, pois eu vou transformar esse pranto em alegria, esse choro em riso, essa noite ao qual você não consegue dormir. O Senhor me mostra muitas coisas, algumas nem convém dizer aqui, mas o Senhor me mostra você virando para lá e para cá, algumas noites sem dormir, pensando como vai ser, o que eu tenho que fazer. Ah, Gê, o Senhor nesta tarde não me trouxe aqui à toa. Eu não sou ninguém, nem melhor que ninguém, mas eu sou aquela ao qual o Senhor trouxe nessa tarde para te dizer estas palavras. O Senhor nessa tarde, Ele quer mudar a tua vida. O Senhor quer transformar a tua história, filha. O Senhor diz assim, eu te amo, filha. Eu estou só esperando você me chamar. Eu estou só esperando você abrir o seu coração e dizer, Senhor, eis-me aqui, Pai. Me socorre, me ajuda. Me dá força porque sozinho eu não consigo. Porque tudo que eu tenho feito não está dando certo. Porque do jeito que eu estou fazendo, não está dando resultado. O Senhor quer dizer assim, deixa eu fazer do meu jeito, deixa, filha. Deixa eu trabalhar da minha maneira. Confia em mim. Entrega. Entrega na minha mão e descansa. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Feche seus olhos, filho, onde você estiver. Se você não puder fechar os teus olhos, se você estiver num ambiente onde não é possível, simplesmente eleva o teu pensamento ao Senhor. Oh Deus de poder e glória, Deus santo, bendito, poderoso, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta hora, Pai, neste dia determinado hoje, neste momento ao qual o Senhor escolheu para falar com a tua filha, eu entro na tua presença, Senhor, pedindo perdão pelos meus e os pecados dela, que o Senhor possa nos perdoar, se erramos em pensamento, em palavras, em gesto, em atitude. Perdoa, Senhor. Nós precisamos da tua misericórdia. Nós precisamos da tua graça, Pai. Nós precisamos da tua providência. Que o Senhor possa fazer aquilo que é necessário. Que o Senhor venha, Senhor, entrar na saúde da tua filha. Entra, Pai. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é aquele que faz. Então, Pai, vai entrando no sangue, vai entrando, Senhor, nos músculos, nos nervos, nos ossos. Vai entrando, vai trabalhando, Senhor. Cuida do rim, do coração, do pulmão, do intestino, Senhor, de cada órgão. Vai trabalhando, Pai. Vai limpando, vai purificando, tira toda a dor, todo o cansaço, toda a tristeza, arranca a angústia do coração, Pai. Que a lágrima, Senhor, a partir de hoje, seja lágrima de alegria. Seja lágrima, Senhor, da tua presença. Seja algo diferente, papai. Oh, Deus de poder, Deus de glória, entra com providência, Senhor, na família. Entra, Pai, na vida financeira. Entra, Senhor, em tudo aquilo que o Senhor sabe, o qual a sua filha precisa. Senhor, eu não conheço, Pai, o coração, mas o Senhor conhece.
Ah, o Senhor conhece o levantar, o Senhor conhece o deitar, o Senhor conhece o assentar, o Senhor sabe de todas as coisas. É o Senhor que tem visto, Pai, toda vez que ela está em um determinado lugar, chorando escondida. Sim, Pai, é o Senhor que entende tudo o que está se passando e tudo que tem acontecido. É o Senhor quem tem visto, Pai, alguém dizendo palavras que magoa e que deixa o coração da sua filha tão triste. Mas nessa tarde, Pai, eu creio que em nome do Senhor Jesus Cristo, algo transformador vai acontecer. Tudo tem o tempo e a hora certa, e o tempo é hoje. Eu creio, Senhor, que hoje o Senhor começa a escrever uma nova história. Eu creio, Senhor, que hoje o Senhor começa um novo tempo. Então, Pai, entra, Senhor. Entra com a tua providência, Senhor. Sabe aquele pedido, sabe aquele sonho, Pai, do coração da tua filha? Realiza, Senhor. Papai, eu vejo um carro, Pai. Eu não entendo o que o Senhor quer me mostrar com esse carro. Eu não consigo entender o que é. Mas seja o que for, a providência é tua. Então, Pai, que o Senhor possa fazer todo o necessário e tudo aquilo que for melhor. Sim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor coloque a tua forte mão. Que o Senhor venha, Senhor, cuidar e zelar. Sim, papai, que o Senhor possa, Senhor, livrar, Pai, de toda a enfermidade. Livra do hospital, Pai. O Senhor me mostra, Senhor, algo tremendo ao qual eu sei que o Senhor irá fazer. Eu vejo, filha, viagem. Eu vejo tantas coisas ao qual, no momento, não são me permitidas te falar. Mas são coisas que o Senhor irá fazer na tua vida. E no tempo certo, você vai ver e saber de cada uma delas. Há coisas que o Senhor diz, vai lá e fala, filha. Mas há coisas que ele diz, não é tempo e não é momento. Mas eu sei que o Senhor irá transformar. Somente creia. Somente creia naquilo que o Senhor vai fazer. E todos os dias lembre-se de agradecer. Porque a gratidão é um ato nobre. Seja humilde, filha. E reconheça que sem o Senhor nada você pode fazer. Que sem o Senhor nada vai acontecer. Então somente entrega. Filha, eu quero te convidar nesta tarde para que você levante a tua mão e repita comigo. Se você não puder falar, repita no teu pensamento. Ó Deus, repete comigo, filha. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu hoje te recebo como um único Salvador. Senhor, eu te recebo na minha vida. Eu hoje entrego a minha vida e da minha família nas tuas mãos. Senhor, eu tiro a minha mão e deixo o Senhor colocar a tua. Escreve o meu nome no livro da vida, Senhor. Muda, Senhor, muda o cativeiro, muda a história. Muda, Pai. Eu quero ver o seu agir na minha vida. Eu quero ver a mudança da minha história. Eu quero ver a transformação da minha casa, em nome de Jesus. Filha, que a partir de hoje, em nome de Jesus, haja salvação na sua casa, haja cura, haja transformação, haja luz. Sim, que deste momento você comece a entender e sair do fundo do poço para a mais clara e alva luz, que é Jesus Cristo. Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu quero abençoar a vida de cada um que assistir esse vídeo. Se você assistir em qualquer tempo, em qualquer época, não importa quando, que o Senhor abençoe
a tua casa, a tua vida, a tua saúde, a tua família, o teu ministério, tudo aquilo que diz respeito a você. Que cada pessoa ao qual corre o mesmo sangue teu nas veias, que o Senhor entra com a providência, pois eu creio, grandes coisas fará o Senhor. Grandes coisas o Senhor está entregando hoje, nesta tarde, através desta live. E eu torno a repetir, o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus seja eternamente louvado. Que Deus abençoe tu e tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém.